Olá, tudo bem? Queria dividir com vocês aqui algo interessante acerca de como interpretar parábolas na Bíblia. Interpretar parábolas, as parábolas são as narrativas bíblicas onde mais as pessoas fazem confusão e onde mais as pessoas inventam coisa na hora de interpretar. Que sentido inventa coisas? Coloca aplicações onde não tem dentro da parábola. Porque a pessoa vai para o estudo da parábola achando que tem que achar um monte de sentido na parábola. Que só faz sentido aquela parábola se ela tiver um monte de aplicações e que cada coisa, que cada palavra, que cada detalhe ali tem um significado e a pessoa se perde nisso ao ponto de perder até o sentido principal da parábola. Por exemplo, Mateus 25 fala da parábola dos 10 talentos, lá no versículo 14 a seguir, parábola dos talentos. Eu acho que é a NVT que traz no título Palavra dos Servos, porque o título ele não é inspirado, né? Apenas o texto em si. Cada edição, tradução, coloca o título que quer. Geralmente ele segue um título de outras antigas e geralmente não. Então, Parábola dos Talentos tem uma tradução que já traduziu, colocou o título como Parábola dos Servos, que eu particularmente acho que fica melhor. Parábola dos servos, porque o foco aqui é no servo, não é no talento. Então já começa essa interpretação aqui. Então, na hora de você interpretar a parábola, primeira coisa, antes de você ficar caçando sentidos no meio da parábola, entender qual que é o sentido central daquela parábola. Por que ela foi dita? Visando o quê? Na parábola dos talentos ou dos céus, por exemplo, você lendo o contexto, o que vem antes, você vai ver que ela é uma parábola que está dentro de um grupo de textos que tem como função, como objetivo, despertar a vigilância e despertar a ficar alerta. Jesus fala do dever de vigiar, a parábola dos 2 servos, a parábola das 10 virgens, a parábola dos talentos ou dos servos, elas têm o mesmo objetivo. O objetivo dessas parábolas é despertar a vigilância. Para que esse despertamento seja bem aplicado na mente dos ouvintes, Jesus ele conta parábolas, cria situações imaginárias ou não, ok? Essas aqui são imaginárias, para que a pessoa viaje na história e tire dela a aplicação que Jesus quer, que é a vigilância. É isso que Jesus quer dos seus ouvintes, vigilância, estar alerta. Que quando eles lêem essa parábola, eles entendem que Jesus está despertando neles a vigilância, a estar alerta. Então, esse é o objetivo da parábola dos talentos ou do céu, despertar a vigilância. Agora, o que você vai fazer a partir daí que você descobriu qual é o objetivo dela, é fazer aplicações. A interpretação é uma só pode ter uma interpretação, um sentido que o autor primário quis dar a ela. Esse sentido é despertar a vigilância. Agora, as aplicações, sim, pode ser várias, desde que sejam paramentadas, esteja dentro de um parâmetro que não foge do que é a doutrina bíblica, ok? Então, pode ter várias aplicações. Por exemplo, a parábola dos servos ou dos talentos, pessoas fazem aplicações no sentido que os talentos são habilidades que a pessoa recebeu e que não valorizou, e que isso é aquilo, e não estou dizendo que está errado, que os talentos é capacidade e tal. E você vê que essa parábola, ela tem um negócio interessante nela, que Jesus conta ela a partir do maior para o menor. Tem histórias que ela é contada do menor para o maior, o ápice é o maior. Essa não, o ápice dela é o menor. Jesus começa contando do que recebeu mais talentos, que granjeou mais.
até chegar no que recebeu menos, que não granjeou nada. O foco dessa parábola é porque não granjeou nada. O ápice dessa parábola não é o que ganhou muito, nossa, parabéns, é o que não fez nada, porque o sentido, o que Jesus quer despertar neles é a negatividade do servo que não vigiou, o prejuízo que tem em não vigiar, e não estar alerta, e não estar preparado. Esse é o sentido que a parábola quer passar para a pessoa. O fato de não vigiar e de não estar alerta, esperando a volta do seu Senhor como deveria. Esse servo fez o quê? Ele enterrou o talento, na desculpa de que o Senhor era bravo, severo, e não se deu ao luxo, ao trabalho, nem sequer de tentar. Então, o Senhor não condena no final da parábola ele, por ele não ter conseguido nada. Não. Foi por ele não ter tentado se esforçar. Então, essa é uma aplicação que cabe dentro dessa parábola, que é o julgamento daquele servo, não foi pelo fato dele não conseguir, mas pelo fato de ele não se esforçar, não tentar. Se ele tivesse se esforçado, se descabelado e não tivesse conseguido, o Senhor ia valorizar o esforço dele. Então, não é por ele não ter conseguido, é por ele não ter se esforçado, não ter tentado, não ter lutado. Então, é isso, essa é a aplicação a que ser feita. Outra aplicação é que o Senhor conhece a capacidade de cada servo, ao ponto que ele não despreza o que tem menos capacidade. Ele investe nele um talento. E depois você descobre, no final dessa parábola, que ele não tinha capacidade nem para um, mas mesmo assim o Senhor deu um voto de confiança nele. É uma outra aplicação que você dá para fazer. Mas o objetivo principal é despertar a vigilância. Você tem que, toda aplicação que você fizer, você tem que fazer ela cercada, protegida por esse objetivo principal da parábola, que nesse caso é despertar a vigilância. E outras, por exemplo, a parábola do bom samaritano, qual é o objetivo dela? Despertar o amor ao próximo. Várias aplicações, mas o objetivo principal, despertar o amor ao próximo. A parábola do filho pródigo pode ter várias aplicações, mas o objetivo principal é demonstrar o grande amor de Deus para com o pecador, que peca, faz tudo o que não deveria fazer, faz tudo que era impossível uma pessoa fazer, ele faz, e o pai continua esperando. Aquele pai ali está ali para demonstrar o grande amor de Deus para o pecador, não importa o quanto ele vira as costas para Deus. Pode ter várias aplicações, mas ela deve ser norteada por esse objetivo principal, que é o grande amor de Deus. Então, para encerrar, toda vez que você for estudar a parábola, descubra, antes de sair anotando as aplicações, o objetivo principal da parábola. Descobriu o objetivo principal e você faz as suas aplicações cercadas por esse objetivo principal, respaldada por esse objetivo principal, e não tem como você sair muito fora e falar coisas que possam ser exagero, porque você tem um parâmetro qual que é o objetivo principal da parábola, tá bom? Deus abençoe.